Oi, oi. Esperando o pessoal entrar. Oi, vamos lá. Vou te chamar aqui. Agora sim, Aê! mas eu que tive que pedir, né? Você viu que eu pedi, aí você aceitou, aí deu certo. Sim, mas eu te chamei de novo, entendeu? Você pediu e logo depois eu chamei. Ó, um monte de. Flávia, seja Agora bem-vinda. sim. Jéssica. É, a tecnologia, a gente vai trabalhando nela, a gente vai aprendendo. Hoje mesmo eu estava ajudando a cumprir tarefas da gincana junina na escola. E aí eu entrei nas aulas e o pessoal estava em prova. Imagina, prova online. Aí eu falei, gente, a tecnologia tá. E as professoras gravando a prova. Bem bacana, bem diferente. Eu falei assim, gente, a tecnologia trabalhando a nosso favor, né? E aí, como esse horário de 6 horas, eu já descobri que estão tendo muitas lives. De vez em Uhum, quando a nossa conexão fica meio ruinzinha mesmo. uhum. Oi, Aí vamos. Jéssica, mandando um oi pra Jéssica. Oi, Jéssica. E aí, vamos falar sobre criatividade na dança, né? Quando chamei a Ju, eu ia falar sobre é, como ser criativo, uma coisa assim, aí de Processo repente de virou criação. criatividade. Criatividade em composição, né? Aí virou essa criatividade na dança, porque eu acho que a gente pode falar de muitos outros aspectos, Uhum. né? E logo, sim, chamar de novo a Ju para vir conversar com a gente o mais breve, porque eu quero terminar essa sequência de lives e iniciar uma outra, né? E Uhum. aí eu sei que eu tenho muito o que perguntar para você, então esse começo já é bom. Mas falar assim, essa nossa convidada, Juliana Passos, ela é docente na licenciatura em dança pelo Instituto Federal de Brasília. Foi minha professora em laboratório de composição bem no último semestre do meu curso, me formando, já tinha defendido TCC, por favor, Juliana, me ajuda, eu preciso finalizar esse curso, né? Ela é doutora e mestre em arte de cena, licenciada e bacharelada em dança pela Unicamp, teve várias iniciações científicas pelo PIBIC, foi bolsista do mestrado e do doutorado, ela é formada em balé clássico, jazz, pela Escola de Dança Mariana Guimarães, tem experiência na área de artes, com ênfase em dança, interpretação, ensino, criação, produção. Desenvolve pesquisas relacionadas à improvisação e processo de criação em dança contemporânea. Atua como docente, como eu falei, na dança, trabalhou em diversas funções, como artista, bailarina, e agora, morava lá em São Paulo, agora está aqui em Brasília tem 2 anos, Ju? Tem, Isso? já tem um pouquinho mais de 2 anos, 2 anos, quase 2 e meio. 2 anos e meio, né? E aí eu queria que você contasse para nós um pouquinho dessa sua trajetória com a dança. Você falasse um Uhum. pouquinho para nós como iniciou esse seu desejo pela dança, vou fazer aulas de dança, como tudo isso surgiu? Então, na verdade, uma coisa meio atípica, porque eu não vim de uma família de artistas, né? Não tem ninguém na família assim que segue carreira. Tem algum primo que toca o violão, uma coisa assim, mas ninguém assim segue carreira, ninguém dá aula disso, ninguém trabalha com nada vinculado à arte. Eu tenho um primo só que trabalha com a parte de cinema, que faz vídeo e tal, fotografia, mas assim, bailarino, atores, não tem ninguém na família, nem músicos, né, que trabalham com isso. E só que desde criança, eu não sei por quê, sempre gostei de dançar. Então, do nada eu dançava e eu na época, né, eu tenho 30 e poucos anos, não vou entregar minha idade, Não, não precisa, a mas gente não a precisa. minha referência de infância era a Xuxa e Paquita, era a minha referência, digamos assim, de dança, né?
E eu lembro que eu tinha os LPs, aqueles bolachões assim, da Xuxa, né? E eu lembro muito da minha memória de infância, com 6, 7 anos de idade, eu lembro de pedir para minha mãe colocar o disco para tocar, e ela ficava na cozinha fazendo almoço e tal, e eu começava a inventar coreografia. Eu nem sabia o que que era a palavra coreografia, mas eu ficava lá inventando coisa para aquelas músicas da Xuxa, né? Enfim. Então, essa é a minha referência. E quando bem pequena, com 4, 5 anos, na escola, quando eu morava em Minas ainda, tinha uma aula de jazz, que eu nem sei dizer se era de jazz, porque eu acho que não era. Era alguém da educação física que dava essa aula. E aí eu participava, minha irmã fazia ginástica olímpica, eu não queria fazer ginástica olímpica, eu não gostava, e eu fui fazer essa aula de jazz, eu lembro muito pouco, porque eu tinha 4, 5 anos, né? Mas tem foto das apresentações e tal. Mas depois, quando a gente se mudou para São Paulo, o custo de vida é mais alto, né, em São Paulo. Então, os meus pais não tinham condição de me colocar para fazer aula de dança, né? Mesmo sabendo que eu gostava, que eu ficava pedindo, mas eles não tinham condições, porque a gente sabe que é caro, né? É aula de Uhum. dança e tal. Aí só quando eu tinha quase 10 anos, que aí a vida do meu pai melhorou um pouquinho, vida financeira, ele acabou me colocando numa escola de dança, que é essa que você falou, a Escola de Dança Mariana Guimarães, uma cidade lá do interior de São Paulo, onde minha mãe mora até hoje. E eu fiz a formação nessa escola por 10 anos. Fiquei lá 10 anos, fiz a formação completa de dança clássica e jazz, né? Porque eu entrei com jazz porque eu gostava de dançar, gostava de Olha. fazer pose e achava balé parado. Falava, ai, eu não quero fazer isso aí não, né? Aí fui fazer o jazz com 9, 10 Aham. anos. Aí depois, com 11 para 12, a professora, a Mariana Guimarães, chamou minha mãe e falou, olha, ela tem que fazer balé também. Ela tem uma desenvoltura no jazz, mas o balé dá uma técnica que ela não consegue no jazz. E aí a minha mãe acabou, eu nem queria no começo, porque eu achava meio parado. Acabei entrando no balé e aí me apaixonei pelo balé. Eu já entrei fazendo aula de ponta, já entrei direto no terceiro ano, que é o ano que se usa ponta, né? Não fiz, né? Porque eu já tinha 11 para 12 anos e já tinha Legal. 2 anos de dança. Aí já entrei direto para fazer aula de ponta e aí comecei a dançar, apresentação e aí eu fui me apaixonando pelo balé. E depois até larguei o jazz e fiquei seguindo mais só o balé clássico. Aí fui dançar repertório, solos, padedês, aí entrou naquele mundo, né, todo da fantasia ali dos balés de repertório. E por um tempo eu levei os dois, né, fiquei no balé e no jazz, mas aí mais pro final, né, que acabei escolhendo e fiquei mais só no balé clássico mesmo, né. Mas aí comecei a dar aula também, que é, já que as suas lives abordam a questão do ensino, é bom a gente falar isso Sim. também, né? E eu tive uma sorte muito grande dessa professora dessa escola, que é uma escola antiga até da cidade, acho que já tem 40 anos de existência, e ela tem uma preocupação muito grande, essa professora, essa diretora, de formar professores de balé, né? Apesar de não ser uma escola profissionalizante, ela não tem um curso técnico, né? São só os Sim. cursos livres, mas ela forma as alunas adiantadas dela, ela convida, né? Para ser professor. Primeiro para ser estagiário, Já já. né? Então, eu É, fiquei 2 anos sendo estagiária das professoras mais antigas da escola, ficava assistindo aula, fazendo anotação, ajudando com as crianças, todo aquele processo de receber a criança, né? Enfim, nos espetáculos, ajudar na hora da apresentação. Então, tive todo esse processo. Depois, a diretora da escola chamava as estagiárias para dar aula, para ensinar metodologia de dança clássica. Então, eu tive um privilégio gigantesco, que não é em toda escola que tem isso, né? Essa verdade. possibilidade. E aí eu tive esse privilégio, então, de ter esses encontros com essa professora, e ela explicava a metodologia. Então, o que que pode dar para criança de 4 anos, para criança de 5, para criança de 6, 7. Então, a gente tinha umas apostilas feitas à mão, ela fazia à mão, a gente xerocava. Então, eu tive essa formação, né, para dar aula de Sim. dança clássica. Então, aí depois resolvi fazer graduação, né? Aí foi uma outra. Aí foi. Então, a minha vida são dois mundos, né? O mundo antes da Unicamp e o Uhum. mundo depois, né? Então, tem uma grande Sim.
divisão, né? Então, aquele mundo de escola de dança, de festivais competitivos, que eu ia em vários, né, festivais competitivos, apresentações de final de ano, aquele mundo ali era um mundo. Aí, quando eu entrei na universidade, na graduação, é um outro mundo, O né? mundo. Não que eles não se conversem, obviamente, porque toda a minha bagagem desses 10 anos não se joga fora, né? Você não joga Não. fora. Tudo Não que eu tem como aprendi você se tanto. transformar numa folha branca e aprender tudo de Sim, novo, não. sim, claro Não que tem. não. Pelo contrário, para mim uma Cara, formação complementou a outra, né? Porque toda essa exato. bagagem, essa experiência, todos os espetáculos que eu dancei, todas as apresentações dos festivais, as aulas que eu dei, tudo isso foi bagagem para mim, né? E Uhum. na graduação eu só fui olhar aquilo com outro olhar, com outros conhecimentos, que aí você sabe, né? Que daí a gente estuda anatomia, história da dança, Uhum. cinesiologia, aí a gente vai entendendo melhor até o que a gente já fazia, né, a partir desse Sim. olhar da academia, do curso superior. Então, olha a galera entrando, tô vendo ali a Clara, Olá! e o Gui. Então, é isso. Então, aí fui para a Unicamp, aí fiz bacharel, licenciatura, aí não quis sair mais do meio acadêmico. Aí fui para o mestrado, doutorado, e estou aqui hoje num curso superior em dança, e não vou sair mais desse mundo. É isso, Não, basicamente. eu percebo assim, porque a gente começa nesse mundo de professor, de aluno primeiro, aí vai indo, se formando, porque exatamente, quando eu comecei a dançar, eu já comecei tarde, e aí eu Uhum, comecei numa turma, fui uma iniciação, depois no outro ano eu já iniciei na ponta, e aí minha professora viu o meu interesse pela dança e aí falou assim: "Ah, talvez você não chegue a ser uma bailarina profissional, mas você tem futuro como professor". E aí uhum, colocou exatamente para estagiar, cuidar das meninas, ajudar numa aula, ajudar numa outra, até que eu falei assim: "Bom, é isso que eu quero fazer", né? Aí fui primeiro para educação física. Aí quando mudei para Brasília, aí falei assim, agora eu vou fazer dança, né? uhum. Eu mudei em 2009 e a faculdade de dança Abriu começou em no ano seguinte, né? 2010. Uhum, Em 2012 eu entrei, fiz o vestibular. E a minha turma foi a última turma que fez vestibular do IF. uhum. Então Sem eu ser tive pelo ali, Enem, né? sem ser pelo Enem. Uhum, A outra turma já que entrou era só com nota do Enem. uhum, Então tem toda essa diferença da gente buscar e querer mais conhecimento, né? E nesse uhum, meio, nossa, a gente como professoras, a gente vai tentando entender o que que é esse negócio que o povo fala de ser criativo, de criatividade, porque a aula que a gente aprende, primeiro, como você tinha a sua apostilinha, eu também tive a minha apostilinha que a minha sim. professora me deu, tirei a cópia e fui As aprendendo ali com ela, anotações e tudo, né? as anotações, tudo. Mas aí você se vê tendo que ser criativo. Por quê? Porque às vezes aquela aula que você vê ali, aquele conteúdo, você precisa colocar em prática. Então, Uhum. como que você pode dizer para nós essa diferença entre criatividade, ser criativo? Como você pode dar um norte aí para nós Uhum. sobre Bom, esse na tema? verdade, a questão da criatividade ela é muito mais complexa e ela não está só ligada à arte, né? A gente está falando de arte Sim. porque nós somos da dança, nós somos Ah, artistas, então a gente está falando sobre isso. Mas é importante a gente ressaltar que criatividade é uma área, é uma coisa que é inerente ao ser humano, né? Não sim. tem nada a ver se é artista ou se não é. Você pode ser super criativo e não é artista, né? Enfim, então Sim, pode o ser um que matemático. sim, pois é isso que eu ia falar. Então, por exemplo, a ciência, né? A ciência, se não tiver criatividade, não tem ciência. Porque a ciência, ela parte de o quê? De um problema, de uma investigação e de uma curiosidade. Até existe a palavra curiosidade científica, né? Então, o cientista é isso, é a pessoa que pergunta por que que não dá certo, por que que não pode, né, se não está dando certo, o que que pode fazer. Então, essa busca de soluções, Uhum. isso é inerente em todas as áreas humanas, né? Enfim. Então, na ciência, sem criatividade, não existe cientista, não existe produção, né, de ciência. Então, a gente tem que pensar, e também no dia a dia, nossa, a gente faz várias coisas Sim. que
Depende da criatividade. Então, por exemplo, às vezes, você está cozinhando, aí acaba o ingrediente, aí você, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí você inventa outra coisa. Então, esse processo de ter uma dificuldade, ter um problema, e aí encontrar buscar uma solução, isso é ser criativo, Ser certo? criativo. Então, Verdade. isso a gente sabe. O que acontece é que tem algumas áreas que essa criação, no sentido de invenção, ela é mais valorizada do que em outras. Tem Sim. algumas áreas que elas têm que a função que a pessoa desenvolve naquela área é simplesmente reproduzir algo que já existe, né? Então ela é contratada para fazer determinada função, determinadas ações, e ela reproduz aquilo. E tem que ser exato, igual sempre, tem que ter o procedimento técnico e tudo Sim. mais. Então, naquela função, por exemplo, não é solicitada uma criatividade daquela pessoa, porque ela está ela está ali na função de executora, né, de algo. Só Uhum. que mesmo nesses lugares, tem uma pessoa que está lá fazendo aquele negócio, viu? Repetindo, executando. E aí ele fica, não, mas isso aqui poderia ser melhorado, ou poderia economizar o tempo, ou poderia economizar o material. E aí aquela pessoa começa a ficar inquieta com aquilo e Inquieta. de repente ela fala, nossa, mas se eu mudar esse negócio de lado aqui, ou se eu apertar o botão de um jeito diferente, nossa, vai mudar. Então, mesmo nas áreas que aparentemente Tem uma não regularidade, né? não valoriza a criatividade, só que ela surge mesmo que não seja valorizado, porque isso é inerente do ser humano. A gente não é um robô, né? Porque o robô não tem Uhum. criatividade. O robô, ele recebe as coordenadas e ele executa aquela função. Nós, seres humanos, a gente não aceita muito, assim. Então, tipo, a gente até vai, mas chega uma hora que o nosso cérebro começa, nossa, mas e se eu fizer de diferente? Nossa, se eu apertasse o botão depois? Ai, se eu fizesse não sei o quê. Entende? Porque a gente tem essa coisa nossa, do ser humano, Sim. da invenção, da criatividade. Então, a gente tem que também quebrar um pouco esse tabu de falar, eu não sou criativo. Gente, todo mundo todo mundo tem, o ser humano tem potencial para criação, né? Porque já é inerente de uma coisa nossa. O que pode mudar? Às vezes, o espaço em que você tá, o meio ambiente que você frequenta, ou os espaços que você frequentou quando criança, no seu ambiente de formação, ou nas escolas, ou na família e tudo mais, né, no contexto Uhum. social, pode ser que não incentivou, ou impediu. Às vezes tem a criança muito criativa, tem pai ou mãe que fala, para com isso, menina, não faz isso, aí reprime a criatividade. Mas o ser humano é criativo, então ele tem essa potencialidade. O que acontece é que às vezes, ó, o Fabrício, meu amigo, entrando, Olá. muitas vezes a própria educação, e não estou falando educação só escolar, estou falando educação familiar também, às vezes Sim. reprime essa criatividade da criança. Então, o potencial existe, o que acontece é que às vezes é muito reprimido. Então tem essa questão. A outra Uhum. questão é que quando a gente fala de criatividade, a gente eu posso olhar para quem cria, e aí quem vai pesquisar sobre isso? A Clara. Isso, Clara. Citações. É, é, a gente pode olhar para o indivíduo que cria, então isso aí já é uma área de pesquisa da psicologia, por exemplo, né? Porque a criatividade é um Sim. campo de pesquisa da psicologia. Então, por exemplo, o professor Fauzi, a professora Glaucia são pessoas que atuam nessa área, que pesquisa do ponto de vista de quem está criando. Então, vai pesquisar os processos psicológicos, a parte toda, enfim, da intuição, como que funciona essa parte que envolve, digamos assim, os aspectos psicológicos, emocionais, enfim, intelectuais da pessoa que está criando. E existe o pensamento sobre o que é criado, ou seja, o produto da criação. Então, no caso da arte, eu geralmente me foco mais nesse segundo olhar. Não Sim. tanto nos aspectos psicológicos da criação e tudo mais, porque isso a psicologia
ganha da gente, Sim, digamos assim, como área sim, de com conhecimento, certeza. né? Agora, se a gente pensar sobre processo de criação em dança, processo de criação em música, aí a gente vai pesquisar as etapas para a construção de um produto, ou seja, de uma obra artística. Então, aí é um outro Sim. olhar, né? Que não está tão relacionado a essa parte da pessoa que está criando, mas sim como produzir aquele material, enfim, e aí as etapas, os procedimentos e tudo mais. Então, eu me foco mais nessa parte, que é a parte que me interessa Ok, mais. A me interessa. psicologia já vai para outra área, É, estudar ah, os aspectos psicológicos e tudo mais que envolve, né? Bom, não sei se eu respondi a sua pergunta, respondeu, mas respondeu sim. É, e tá. aí, porque assim, a gente vai crescendo nesse mundo, a gente vai aprendendo sobre criar dentro da dança, mas tem aquela hora que dá aquele start, que você fala assim, opa, eu consigo não só reproduzir uma coreografia, mas eu também consigo criar coreografias, eu consigo pensar no espetáculo sobre tudo isso. E quando foi esse start para você que você falou, opa, porque a gente também aqui no Brasil a gente ainda não tem essa Vai. divisão ah, desse professor que ele é professor, ele é coreógrafo, ele é Uhum. diretor, ele é muito isso, né? Ensaiador, Ele é ator, ele faz tudo, né? tudo. Polivalente, É polivalente. produtor. Oh, sim, né? Sim, Figurinista, sim. monta cenário, né? Cenógrafo. Faz tudo. Quando você teve esse start, você falou, opa! Então, aí o que acontece? Eu não tive esse start, na verdade, porque quando eu falei para você, né, que o ser humano, a Uhum, criatividade é inerente ao ser humano, mas que a educação e o contexto pode reprimir ou pode incentivar, porque você tá? pode crescer num Sim. ambiente que incentiva, né? E você pode crescer num ambiente que reprime isso, né? Uhum, No ensino da dança, agora vamos falar especificadamente da nossa área, né, da dança. sim. O ensino da dança também pode ser um ensino que reprime a criatividade dos alunos ou um ensino que valoriza, que incentiva e que fornece ferramentas para esse aluno é, desenvolver ou ampliar as suas potencialidades como criador, tá? Então, Certo. nem sempre uma aula de dança vai valorizar e incentivar a criação do aluno, né? Nem sempre. Porque se ela for pautada num ensino tradicional, em que o professor mostra o exercício, ensina a técnica e o aluno reproduz, é o mesmo exemplo que eu estava dando do cara lá que estava apertando o Sim. parafuso e fazendo o processo, né? Aprende uma Sim. técnica e reproduz a técnica. Então, nesse tipo de ensino, não está valorizando criatividade e nem aumentando a potencialidade de criação daquele aluno. Então, se você passa por uma educação, num ensino de dança assim, né, por muitos anos, você vai ser um excelente executor, digamos assim, de Uhum. coreografias com perfeição técnica maravilhosa, mas um dia que fala assim, então, monta uma coreografia. A pessoa não Oi, vai montar. É ela isso vai que até, acontece, ela vai até né? saber unir passos muito bem, Sim. mas ela não vai ser É. criativo no Então, geral. comigo, nessa escola, né, que eu estava contando, eu tive esse momento de aprender a dar aula, né, de ensinar qual exercício para qual faixa etária e tudo mais. Aprendia também muitas coisas lúdicas, porque como eu, né, dava aula para criança pequena, então essa professora incentivava que a gente desse mais atividades lúdicas, então ela dava exemplos, ela ensinava, então não era só aquele Uhum. ensino, né, passos, porque você sabe que com criança de 3 4 anos você não vai Não, ensinar técnica de balé clássico. alguma. Então, então O máximo toda a que você questão da ensina é um plié ludicidade, e um sauté. isso, pé de bailarina, pé Pontinha de de palhaço, palhaço. borboletinha, mas e aí Sim, tem as brincadeiras, os jogos que, né, que trabalham musicalidade, lateralidade, espacialidade, tem várias coisas sendo trabalhadas, mas não é necessariamente a técnica da dança clássica, porque a criança é muito pequena, né? Mas aí nessas turmas que eu comecei a dar aula, tinha que montar coreografia para final de ano, né? E eu não tive nesse aspecto uma aula para isso, né? Ela não chegou, olha, é assim que monta a coreografia. Não,
Ela me ensinou a dar as aulas. E aí, quando era para montar as coreografias, o que eu fazia era pegar tudo que as crianças aprenderam ao longo do ano, aprenderam saltar para frente, para trás, né, com pliézinho. Então, a criança sabe fazer isso com a mãozinha na cintura, Uhum. sabe fazer borboletinha, sabe fazer não sei o quê. Então, o que eu fazia? Montava uma coreografia encadeando o que a criança aprendeu ao longo do ano, né? E sabe fazer assim, tchauzinho com a mãozinha, botar no pezinho. Então, a gente aí faz um Sim. girinho com o bracinho. É o que a criança sabe fazer, o que ela aprendeu ao longo do ano, né? Nas aulas, nos jogos, nas brincadeiras. Então, na hora de montar a coreografia, eu escolhi uma música, geralmente tinha um tema, porque o espetáculo geralmente tem um tema, né? É a Fadinhas, não sei das quantas, Joaninhas, não sei das quantas. Aí você monta, escolhe a música, e aí era isso. Eu montava a junção de passos, obviamente, que eu já tinha feito estágio, já tinha visto outras professoras coreografando, então eu tinha uma noção de como é uma coreografia para criança, também não é fazer uma coisa mirabolante, Sim. né? Então também a criatividade tem a ver também com conhecimento e tem a ver com experiência, né? Então a gente pega o conhecimento, pega as experiências e bota tudo no caldeirão ali na hora de criar. Tá? Mas eu não me sentia criadora nesse momento. Nesse momento eu não me sentia uma coreógrafa. Eu me sentia como uma professora de dança que montava uma coreografia para os alunos para espetáculo de final de ano. Eu não me colocava nessa posição de artista criadora ou de intérprete criador. Esse conceito não tinha para mim. Até porque eu sempre dancei as coreografias coreografadas por essa professora, por outras, né, enfim, e eu sempre reproduzia algo do outro, nunca algo meu, né, e mesmo nessas experiências de coreografar para criança, eu também não sentia que era meu, porque o plié não foi eu que inventei, o bracinho na quinta posição não foi eu que inventei, então eram passos, né, códigos do balé que eu estava simplesmente só botando numa ordem, né, então eu não me Sim. sentia criadora, eu não me sentia coreógrafa. Bom, o, o momento chave para mim foi entrar na Unicamp, né? Foi entrar numa graduação e aí ter as disciplinas de composição, de improvisação, e aí que realmente veio o negócio. E aí eu falei, putz, não sei fazer. Quando veio nas disciplinas do professor, você tem Opa! que criar, você tem que. Eu falei, eu não sei fazer. E aí realmente foi um baque, porque eu falei, eu não sei fazer isso, eu não sei criar, eu não sei fazer, porque eu não estava vinculada a uma técnica. Uma coisa é Uhum. você pensar o balé e aí vou criar uma coreografia a partir dos passos de balé que foram criados por outras pessoas, que não foi criado por mim. Então, isso aí eu sabia fazer. Vamos lá. Tombé, pas de bourrée, grand jeté, pirueta, não sei o quê. Isso eu conseguia fazer. Fazer combinações de passos codificados que eu já conhecia, que eu já tinha vivenciado, e coreografias que eu já tinha dançado, que fica na cabeça, a gente vai misturando as coisas que a gente já vivenciou. Agora, quando eu entrei na Unicamp, nas disciplinas de improvisação e de composição, não era isso que estava sendo pedido. Porque não era uma aula de dança clássica, nem uma aula de jazz, nem uma aula de. Não era nada disso, era assim, vamos criar. E eu falei, meu Deus, eu não sei criar. E aí que foi, e aí foi Foi o um grande, arroz. aí que foi a grande questão. Só que aí a questão da improvisação que me salvou, né? Então, Uhum. o que eu vejo hoje para mim como caminho, inclusive vocês que foram minhas alunas, a Laís, o pessoal que está aí na live que sabe, como eu valorizo a improvisação como aquela coisa que eu falei de potencializar, né? Essa coisa da criação que já é inerente nossa, mas que às vezes ela fica meio que travada, porque a gente só sabe reproduzir passos que a gente aprende, aí a gente e passos dos outros, e aí a gente não sabe fazer nada nosso. Sim. Mas a improvisação, principalmente aqui eu trabalho, que é a improvisação estruturada, o objetivo principal da improvisação estruturada é isso, é que a pessoa consiga criar movimentos dela, né? E a Sim. partir das experiências, das vivências e desvinculado de técnica, de passos codificados, né? Então foi na graduação que eu descobri que se eu fizer isso aqui
Qual é o nome desse movimento que eu fiz? Sei lá, mas eu acabei de criar ele aqui agora, entendeu? E é um movimento e é dança. Mesmo que eu não tenha um nome codificado para isso, e mesmo que eu nunca tenha feito esse movimento, mas eu criei ele aqui agora. Então eu acabei de fazer uma coisa improvisada, né? E, e é dança, e é isso, né? Então, para mim, a improvisação, ela tem esse caráter pedagógico, né? Para a Sim. gente, o professor que trabalha com improvisação em sala de aula, é isso que a gente precisa fazer para incentivar o aluno a ser criativo. Então, investir na improvisação. Mesmo que seja uma aula de dança clássica, ok, que a gente tem que ensinar a técnica, tem que passar, mas em algum momento da aula, nem que seja no momento final, faz uma improvisação. Coloca uma música e fala para os alunos dançar livremente, fazer o que eles quiserem, porque aí você mostra para eles que pode fazer, que eles podem ser livres, que eles podem Eu, se permitir, entende? E com criança, sim. então, nem se fala, né? Deixa a Não, criança. eles adoram, né? Sim. Eu lembro que eu fiz uma enquete um tempo atrás e coloquei as 5 frases que eu falo mais, né? Aí uma delas é: dança do jeito que você quiser. É uma das frases que eu mais utilizo, principalmente Sim, com a faixa etária infantil, de que sim. eles possam criar. E eu lembro também, até tem uma pessoa que está assistindo a nossa live, que é a Flávia, que é aluna lá do Instituto. Ela foi estagiária comigo muito tempo e esse ano Uhum. estava sendo estagiária comigo. Entretanto, por conta de tudo, né? Estamos com essas escolas fechadas, a gente não continua estágio. Mas o que que a gente fazia? Eu tinha, além das turmas de dança clássica, de jazz, eu tinha uma turma de dança criativa. E dentro da turma de dança criativa Uhum. iam meninos, meninas, e no final do ano a gente criou um espetáculo com coreografias baseadas no que eles faziam em aula, Uhum. né? É isso, é Eles isso. como criadores, e aí você vê, fala assim, não, tal movimento, uau, eu jamais imaginaria isso, Uhum. mas tinha mais acesso, chegava mais a eles do que um movimento codificado, Uhum. né? Eu lembro E isso também, em às vezes, todas de as dar faixas aula, etárias, né? Sim. sim, e principalmente com os maiores, porque chega uma hora, porque quando a gente é criança, a gente tem esse espírito livre É de que a mais, gente não mais tem inibido, digamos. vida, a gente não tem vergonha, a gente não entende o que que é bonito, o que que é feio, mas aí chega uma certa idade, a criança começa a entender, começa a ter certos medos, começa a achar Uhum. que tal coisa é feia, que tal coisa é bonita. E aí, quando você trabalha a improvisação com ele começa a entender que aquilo lá não tem nada de feio ou Uhum. de bonito, e começa também a se conhecer como pessoa, conhecer o seu corpo, conhecer os seus limites. Então, tudo isso é importante e vem exatamente do processo criativo, de Uhum. você querer experimentar e fazer uma coisa diferente. E foi um dos anos assim que eu mais amei dar aula. Por quê? Porque aí eu pude também ter o acesso aos meninos. Porque eu só tinha acesso às meninas, porque eu As dava aula meninas. de balé e os meninos, não quero fazer essa aula, né? Mas queriam fazer aula de dança criativa e eu descobri cada coisa e eu falava assim, uau, agora eu só quero dar aula para menino. Eu entrei nessa fase. Sim, Agora eu só quero sim. dar aula para menino porque eles não têm medo, eles são muito criativos e eles não se codificam, né? Não Uhum. estava codificado o braço, o arabesque, a pontinha de Uhum. pé, tava essa bagunça que você olhava e você falava assim, uau, né? A bagunça que é criativa, né? Porque A bagunça que é o caos, criativa. a criação É, precisa de um caos, digamos assim, né? De sim, um jorrar várias coisas e depois a gente vai escolhendo, vai. Aí tem vendo? um momento também, se você quiser construir um produto, né? Uma obra para uma apresentação, aí tem uma outra fase, mas a gente tem uma fase que é essa do livre, de exploração, de vivenciar, de experimentar, que é a primeira fase da criação. Faz um monte de coisa. Então, nas minhas aulas de composição, a Laís é
minha aluna de composição. Então, né, você foi minha aluna de laboratório, se joga e tenta várias coisas. Depois a gente joga fora, escolhe algumas coisas, outras não. Às vezes, mas aí é uma outra fase. Então, a primeira fase é uma fase que não pode ter muito racional, tipo, isso aqui não tá legal, ou isso é feio. Porque se você ficar nessa fase, você não cria. Se você fica nessa fase muito de julgar e muito intelectual, você não faz nada. Então, para mim, como que funciona? Estou morrendo de saudade também. Como que funciona? Primeira etapa cruzado. Voltou. Oi, voltou? Voltou. Você ficou parada assim, ó, com a bocona assim aberta para mim. Meu Deus! Pronto, agora voltou. Então, o que eu estava falando, para mim a primeira fase, se a gente for pensar em fases de criação, a primeira fase é experimentar, se jogar. Né, explorar, aí você improvisa, se você tem um tema, vamos supor, você quer criar um espetáculo, alguma coisa que já tem um tema, você pega o tema, você vai buscar um texto sobre o tema, vai buscar um filme sobre o tema, vai buscar uma foto, uma música, vai se banhar em várias outras informações sobre aquele tema, digamos, um momento de pesquisa, de exploração, e depois você vai para a sala de aula, de ensaio, enfim, e começa a improvisar com aquele tema, com aqueles, né, com aquelas outras coisas que você pesquisou. E essa é a primeira etapa. Se nessa primeira etapa você já começar a ter aquele pensamento, isso não tá bom, isso não serve, não dá. Né? Então Então eu falo para os alunos, gente, filma, assiste o que você fez, escolhe algumas coisas que você achou mais interessantes. Eu até falo nas minhas aulas assim, o que ficou, tá? Acabou a improvisação, ficou uma aula inteira improvisando. No final eu falo, o que ficou? O que você lembra dessa improvisação? O que você lembra é o que é mais importante. O que não lembra é porque você pode descartar. Entende? Então tem esse olhar também de fazer várias coisas e pode ser que daquilo tudo você fala, não quero nada disso, eu vou fazer outra amanhã. Ok, você faz outra improvisação amanhã. E assim você vai selecionando material, vai escolhendo, como é que começa, vou começar como? Aí tem as ferramentas também de composição, que a gente estuda na aula de composição, né? Quais são as ferramentas do espaço? A questão da música, vai ter música, não vai ter música, como é que você usa essa música? O espaço, você vai escolher, essa cena que você está fazendo é no nível baixo, é no nível alto, não é de costas, é de frente. Tudo isso são ferramentas de composição, né? Mas eu até brinco com meus alunos, eu falo assim, o pedreiro, para construir um muro, ele precisa de tijolo, ele precisa de areia, de cimento. Se ele não tiver isso, ele não faz um muro. Então eu preciso de material para construir o negócio. Se eu não tenho material, eu não construo. Quais são os materiais? Eu preciso das ferramentas do espaço, da questão do tempo, da música e a materialidade. Qual é a nossa materialidade? Movimento, corpo, formas. Se eu não tiver isso, a pessoa quer começar a criar sem ter isso, sem ter o tijolo, sem ter o cimento, sem ter a areia, ela não faz o muro. Não posso já pensar no muro sem ter os materiais. Então, a gente precisa ter esses materiais, conhecer as ferramentas, é por isso que existe estudo, por isso que existe formação, né? A gente estuda, para depois eu conseguir pegar mas eu posso fazer um muro de um jeito, você vai fazer de outro, você vai fazer um muro assim, as ferramentas não dizem como vai ser o produto final. Né? A ferramenta é só material para trabalhar. Como você vai trabalhar, aí entra a questão da criatividade. Mas, até falo isso nas minhas aulas, a Laís vai saber, que ela está aí na live. Fala assim, eu não consigo escolher se eu não conhecer. Se eu não tenho escolha, se eu não conheço. Então, se eu não conheço ferramentas, possibilidades, eu não faço escolha, eu só reproduzo o que eu já sei fazer. Né? Então, não é uma escolha. A partir do momento que eu conheço,
que eu conheço as ferramentas, que eu vivencio, que eu experimento níveis no espaço, direções no espaço, dimensões do espaço, relação com o tempo, frases musicais, pausas. Quando eu tenho material, quando eu tenho ferramenta, eu realmente consigo fazer escolhas e aí sim escolher como construir meu muro. Mas se eu não tenho ferramenta, se eu não tenho vivência, se eu não tenho conhecimento, como é que eu construo o muro, né? É Bom, verdade. eu vou Precisamos de indicar um livro. indique. Olha, Claudinha, minha colega da Unicamp, gente. Claudinha. A Claudinha foi minha colega na Unicamp, agora está lá no Rio, arrasando lá no FRJ. Bom, eu vou indicar esse livro aqui. Ele chama Ser Criativo, o Poder da Improvisação na Vida e na Arte. Esse livro é escrito por um músico, mas ele fala de todas as artes, mas ele fala mais. Oi, Claudinha. Fala especificamente sobre música. Esse livro foi uma professora na minha graduação que indicou, na disciplina de Introdução à Composição Coreográfica, e eu uso ele até hoje. Usei no mestrado, usei no doutorado, uso nas minhas aulas de composição coreográfica, porque ele é um livro muito fácil, ele não tem um linguajar muito acadêmico, assim, digamos. Ele é um livro fácil, é como se ele estivesse sentado no barco, você conversando. Então, eu acho um livro incrível, porque ele fala justamente disso, que a criação está muito vinculada à improvisação. Eu preciso improvisar, eu preciso experimentar, eu preciso testar os limites. Ele fala da importância das regras, porque tudo tem regra. Mesmo que fala, eu estou improvisando livremente, tá livremente, mas tem uma regra principal. O seu corpo, ele é a primeira regra. Tem coisa que o seu corpo faz e tem coisa que o seu corpo não faz. Segunda regra, lei da gravidade. Você não tem coisa que você não consegue, né? Então, mesmo livre, a gente não está livre 100%, porque existem Sim. vários limites, né? Outro livro que eu vou indicar. Hã? Não, é Vou porque eu ia indicar falar outro assim, eu livro. sempre falo com os meus alunos o seguinte, você, não, você pode fazer o que você quiser, mas você tem duas responsabilidades. Uma responsabilidade com você, que está ali improvisando, e a responsabilidade com outros. Se você está se você tá improvisando com outras pessoas, você tem que tomar Sim. cuidado ali. Então, e isso para criança é muito importante. Quando você fala assim, você pode fazer o que você quiser, mas você é responsável por você e pelo seu coleguinha, eles levam a atenção, tem uma atenção naquela improvisação, é livre, mas eles têm atenção. Que às vezes a gente Uhum. vê quem está iniciando nesse processo, que vivia às vezes muito na regra, e aí agora fala assim, agora eu vou me desregrar, agora eu vou fazer o que eu quiser. Ele pensa também que a improvisação é você não ter consciência. Aí eu já Sim, vi fazer gente, qualquer coisa. coisa. Aí você vê a pessoa se jogando, se machucando, e quando você olha, você fala, meu Deus, não era isso, não. Então, uma das primeiras coisas é você ter consciência de quem você é, do que você dá conta, do que eu posso fazer, e do outro que está improvisando comigo, né? Sim. Do espaço E, que eu a, estou. e aí que é a importância do professor. Vamos voltar então à questão do ensino, né? Porque, por exemplo, nesse livro, né, que eu falei, que ele fala muito da questão da improvisação, ele fala exatamente isso, que improvisar não é fazer qualquer coisa, né? Por isso que é importante o papel do professor que está orientando aquela improvisação, que está conduzindo aquela improvisação, que tem um objetivo por trás, que ele está querendo focar em alguma dessas ferramentas que eu falei, né? Ou do espaço, ou da relação do tempo, enfim, não é qualquer coisa. Então, quando eu tinha falado desse aspecto pedagógico, né, da improvisação, que ela, principalmente essa improvisação mais estruturada, nesse sentido de que o professor ele planeja algum objetivo específico e conduz aquele laboratório a partir de etapas. Então, tem todo, né, enfim, tem uma estrutura. Né? Então, esse aspecto pedagógico da improvisação, nem sempre ele vai gerar um produto. Eu posso fazer um laboratório de improvisação com os alunos e ninguém vai fazer uma composição coreográfica apresentar em lugar nenhum, né? Mas aquelas etapas, aquela condução, ele vai fazer o aluno, às vezes, desprender daquelas amarras que eu falei. Aí eu não sei improvisar, não sei fazer. Mas o papel do professor está justamente nesse local, de
ver que o aluno não tem aquelas ferramentas, não tem aquele domínio e conduzir. Então, por exemplo, alunos que quando você pede para fazer improvisação livre, e sempre faz igual, os mesmos movimentos. Você pode trocar a música e ele não sai, ele faz a mesma coisa. Então a música pode ser lenta, ele faz do jeito dele. Você põe a música rápida, ele continua do tempo dele. Se você põe uma música mais forte, ele continua lá. Porque nós temos padrões de movimento, né? Que tem a ver com a nossa formação de dança, com as nossas experiências corporais. Então tem pessoas que têm, por exemplo, uma tendência a fazer movimentos fortes. Tem pessoas que têm uma tendência a fazer movimentos leves. Então, uma improvisação estruturada, quando eu falo só pode fazer leve, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Vamos fazer improvisação estruturada a partir do fator de movimento, peso, leve. Quem está acostumado, que sempre faz o leve, vai falar, estou em casa, isso aqui é a minha praia. Eu, por exemplo, adoro o leve, flutuar, a nuvem, adoro, minhas improvisações livres são assim. Aí, se alguém, mas para quem tem uma tendência de fazer movimentos mais fortes, vai achar um horror, vai ficar incomodado, só que o incômodo faz a pessoa criar, né? Como é que ele resolve aquele incômodo? Vai pensar assim, nossa, essa aula não acaba nunca, pelo amor Pois de Deus. Eu na Unicamp, a Claudinha sabe, na Unicamp eu fiz várias improvisações que me incomodavam, porque eu não conseguia fazer aquilo, que aquilo não era o que eu estava acostumado, só que aquilo é libertador, porque passar por aquela experiência, eu fiz algo que eu não faria se fosse livre, porque não é o meu padrão, não é o que eu estou acostumado. Então, fazer o que eu estou acostumado, eu nunca vou criar coisas diferentes, né? Então, por isso que é importante a improvisação estruturada, orientada por um professor, porque ele vai simplesmente pegar e indicar e conduzir propostas para experimentar as ferramentas. E, às vezes, os alunos não estão acostumados com aquelas ferramentas, né? Então, é nesse sentido. Então, por exemplo, explorar o peso, explorar o tempo, explorar o lento, o rápido. Eu sou do lento e do leve. Eu não sou do rápido e do forte. Sim, então, eu tenho as dificuldades. Então, se fôssemos dizer no balé, né? Sim. Você é o adágio, não, você não é alegro. Tchau, alegro. Não, nunca fui. Mas aí, nessas propostas de improvisação, eu descobri que eu também posso fazer o forte, que eu posso fazer o rápido. Por exemplo, para mim, uma grande revelação foi fazer laboratórios que tem a ver com o Rolf Gelewski, né, que é o pesquisador que eu estudo e tal, que ele tem materiais didáticos de improvisação em dança, improvisação estruturada, e para mim o grande start foi fazer um laboratório que era sobre a forma do corpo contraída. Porque a gente está muito acostumado a fazer adágio, e mesmo em aulas de contemporâneo, a gente faz tal, mas é muito relaxado. Agora, o contraído tenso, o torcido, a gente não faz muito isso. Quando eu fiz esse laboratório, eu falei assim, gente, mas isso aqui eu nunca fiz na minha vida, e dançando tipo há 15 anos. O torcido, o feio, o esquisito, o retorcido. E aí, depois disso, eu fiz um solo só com isso, com a forma torcida. E foi um solo que eu nunca teria feito se eu não tivesse feito um laboratório de forma contraída e torcida, entende? Então, quem que fez isso? O professor. Isso, a Maria, minha amiga. Exatamente, entendeu? É um solo que saiu a partir dessa experimentação, do torcido, né? Enfim. Então, se eu não tivesse feito um laboratório de improvisação a partir de um professor que conduziu uma proposta explorando essa ferramenta, forma contorcida, forma contraída, nunca teria feito aquele solo, entende? Então, olha o papel do professor, que vai conduzir, e olha o papel a importância da improvisação como ferramenta pedagógica, porque não é me ensinar, porque ele não ensinou nada a improvisação, ele só mostrou que eu podia fazer aquilo, que eu não sabia que eu podia. Ele só mediou. Ele foi não ensinou um passo específico, um movimento. Ninguém foi lá e fez a forma e eu reproduzi. Não. A condução do laboratório vamos explorar a forma curva contraída. E aí você começa, né? E aí vamos dar um nível alto, nível baixo, e o contraído, espiralado, não sei o que. Quando você vê, você está fazendo um monte de movimento que você nunca tinha feito na sua vida. E aí que é a criação. E aí que surge a criação.
né? Não é Sim. você ficar passando o movimento para mim e eu vou reproduzir. Porque aí Uhum. eu viro reprodutora de movimentos, eu nunca vou criar movimento, né? Então, Sim. aí o outro livro Mostra que eu aí o indiquei era, livro. ó, Tá. esse aqui, Criatividades e Processos de Criação. A Faiga é das artes visuais, então eu estou mostrando uma pessoa da música, uma pessoa das artes visuais, e agora é da dança, que é um livro que eu uso muito nas minhas aulas, eu usei na sua aula, inclusive, de Sim. laboratório de composição, que é da Lenora, arte da composição. Então, três exemplos, três referências de material que fala sobre criação com criatividade. E esse é específico da dança, obviamente, né? A gente tem que ter também os autores de dança, mas esses dois eu super indico também, principalmente esse, porque é uma linguagem muito acessível, Sim. muito fácil. Qualquer pessoa, mesmo quem não é da área, quem não é da Uhum. academia, consegue ler. Esse aqui já é um pouco mais denso, assim, digamos, Sim. referência bibliográfica, é um texto mais acadêmico, tá? Então Tá aí bom. são as referências para as pessoas que estão Todas em assistindo artes anotar. maravilhosas. Todas em artes maravilhosas, porque agora eu também estou professora de artes dentro da escola. E Uhum, vou dizer, eu precisei aprender algumas coisas e precisei entender sobre como é essa criatividade nesse outro campo, né? uhum, De como ensinar para o meu aluno sobre uma técnica, mas também trazer a ele o desejo de criar algo a partir daquilo, né? E não necessariamente fazer uma cópia, né? Porque aí quando a uhum, gente olha na arte, nas artes plásticas, é aquele negócio, ah, vamos copiar. E aí eu tive uma mentora que foi interessantíssima, que ela falou assim, você pode olhar um olha, quadro, você pode olhar um quadro, entender o quadro e ir fazendo. E não precisa ter aquela imagem da cópia. E aí, quando você vê o seu quadro, ele é diferente, mas ele também é parecido, ele também se uhum, encaixa ali naquele contexto. E que foi fantástico para mim. Eu falei, opa, é uma das coisas que eu quero, né, tá buscando. uhum. Nós temos, já são 5 minutos. 6h55, nós temos cinco Tá. minutos que a gente Eu queria, conseguiu. queria falar do Fala. meu livro, né, que você conhece. Lógico, maravilhoso. Ele Ah, não está mais à venda, né? Porque a editora fechou. Eu pretendo reeditá-lo, mas tá? a dissertação de mestrado está acessível na biblioteca da Unicamp. Qualquer um pode baixar o PDF. Sim. Então, quem tiver interesse, procura lá na biblioteca da Unicamp online pelo meu nome, Juliana Passos, que acha o meu mestrado e meu doutorado, dá para baixar os dois Sim. PDFs. Então, esse aqui é o do mestrado, esse livro foi a partir do mestrado, e ele tem um capítulo que, inclusive, chama A Criatividade e o Ato de Criar. Tudo a ver com essa live. Ó, tudo a ver com essa live. É o Mas foi por capítulo, isso que eu te chamei. Oxe, você tá achando é o o quê? Não capítulo foi pra... 4. E aí ele tem o Aham. 4.2, que é a improvisação nos processos de criação. Então, que é o que eu afirmo sempre, que a improvisação é importante. Então, quando você me pergunta o que a gente pode fazer para incentivar, né? Que tem uma das suas perguntas Sim. é essa, né? Para incentivar a criação dos nossos alunos, é isso que eu tenho a dizer, que a gente, mesmo que seja uma aula que tenha que ensinar técnica, mas eu preciso também deixar que o aluno seja autônomo daquela técnica, no sentido de que aquilo não venha para ele só de fora para dentro, mas que ele consiga pegar aquilo e criar a partir daquilo. Como? Eu tenho que dar improvisações para ele, eu tenho que dar momentos para ele criar. Nem que seja, por exemplo, é uma aula de balé adiantado, fez a barra, tudo, mas então, na semana que vem, quem vai dar o plié é você. Monta um exercício de plié. Na outra semana, o fulano vai fazer um batimandadi. Ok, mesmo que seja assim, né? Mas Dentro da técnica. para o aluno ter um momento de pensar sobre aquela técnica. Nossa, mas espera aí, porque às vezes a gente reproduz, mas não para refletir, né? Para Sim. pensar, para criar em cima. Então, e a outra coisa, quando você for montar coreografias, deixa os alunos criarem. Você, o Uhum. coreógrafo, tem que ter esse papel de coordenar, orientar. Então, como você mesmo falou, receber materiais dos alunos e ver como, não, isso aqui é legal nesse momento. O nosso olhar de fora, de diretor, tem que ser um olhar de diretor, né, da Aham. cena.
Beijo, Claudinho. Então, o nosso papel é esse, não é de ser coreógrafo, de montar tudo e o aluno só reproduzir, ou numa companhia de dança, o que seja, né? A proposta é a gente tem que deixar vir material. Lembra do tijolo que eu falei? Se eu quero construir um espetáculo, que é o muro, eu preciso ter material, e esse material está em quem? Está em quem está dançando, né? Óbvio que o meu olhar, minha experiência, todas as minhas relações, elas vão aparecer ali, obviamente, mas eu tenho que ter esse olhar de conduzir propostas, orientar propostas para que surjam materiais desses bailarinos, desses alunos, e a partir desse material eu vou ter esse caráter de organizar. Né? Eu acho que isso é mais importante, isso é mais rico, porque Verdade. aí o aluno, o artista, o bailarino, ele cria a partir dele. Né? Então, eu tenho apenas esse olhar, e isso numa aula mesmo que não seja para construir nada, né, nenhum produto final, mas na aula em si, na aula de balé, na aula de contemporâneo, na aula do que for, a gente tem que ter esses momentos, mesmo que seja um momento final da aula, de pôr uma música e deixar os alunos improvisarem, experimentarem, vivenciarem, ou a partir de um quadro, você leva um quadro, uma imagem, uma fotografia, um poema. A gente tem que trabalhar com outras linguagens, sabe? Como inspiração para a arte da dança, né? Não ficar só na dança, né? Tudo pode Verdade. virar dança, um poema, uma música, um filme, enfim. Então a gente tem que usar esses materiais, a música, tudo isso como inspiração. E como outras coisas também, como eu falei, né? As ferramentas, as caixinhas, o Sim. tijolo, tudo aquilo, né? A coisa da dança mesmo, o espaço, a forma, o tempo, isso sim também, mas outras coisas também são inspirações e experiências para improvisação e, consequentemente, para a criação, né? Porque é o que eu Sim. defendo, né? Que a improvisação Sim. não tem como criar sem improvisar, gente. Não Ah, tem como. não, não. E assim você dá autonomia para o aluno, você media o processo de criação dele e torna ele um ser mais criativo. Como você falou, é inerente do ser humano ser criativo. Mas quais são as ferramentas que eu dou para esse aluno ser criativo, né? E Então, ele aí vai tudo se isso. sentir mais seguro para criar. Essa é a questão. Sim, Ele né? vai aprendendo ao longo dos anos e tendo experiências criativas, ele se sente com esse pertencimento, coisa que eu não tinha muito. Eu não me sentia artista criadora, porque eu não achava que eu criava. Então, se você vai desde criança, desde pequeno, dando esses momentos para o aluno, ele vai se sentindo capacitado. Eu sou criador, eu consigo criar. Então, nós, docentes, temos esse papel de mostrar para os alunos que eles são capazes sim. Então a gente tem que incentivar esse potencial que já está neles, né? É isso, Sim. gente. É. Vai acabar, né? Não sei, que Ai, horas que são? linda! Que linda! Ó, o Instagram ainda não notificou a gente. Então, é porque eu tô com uma mania feia de toda vez cortar todo mundo na hora de falar, porque Não, eu o tô de olho Instagram no tá relógio. desligando. Sete, Você tá de sete olho aí, horas ó. já. 7 horas. Então, para E a finalizar é gente isso. tá. Faça suas considerações finais, mande seus beijos. E eu só vou Queria, agradecer, porque eu fiquei queria aqui, ó. agradecer o seu convite. Adorei esse seu projeto das lives que você está fazendo com várias pessoas. Eu acho que nesse momento a gente tem que incentivar bastante isso. Agradeço a presença do pessoal aí, meus amigos que entraram, vários amigos meus entraram, os alunos, né? Então, agradeço a oportunidade. Esse momento é muito legal, porque às vezes essa conversa que eu tenho com você aqui, eu tenho com os meus alunos na sala de aula, mas fica só com a gente, fechadinho. E agora, essa possibilidade de ficar gravada, live, e sair para o Aham. mundo, eu acho que é uma democratização disso, dessa conversa, do acesso à informação, do conhecimento. Então, a gente tem que Aham. democratizar mesmo. Então, eu acho que a live tem esse objetivo de pulverizar a informação Sim. e para as pessoas, para todo mundo ter acesso e tudo mais. Bom, quem quiser fazer o curso de licenciatura em dança também fica convidado, Com certeza, vamos fazer o jabá né? né?
Eu não sei como vai estar o processo de Tá tudo parado por ingresso, enquanto, né? mas vai ter Tá tudo... processo sim. Ê! Façam licenciatura em dança, gente. É um curso incrível. Quando eu entrei, eu tinha uma visão da dança. Depois que eu vivi aquele Eu mundo, também. eu tive outra visão. E o bom das lives são que nós podemos falar sobre dança e não Uhum, é uma mistificação da dança. Nós temos 27 segundos. Ju, muito uhum. obrigada por ter aceitado esse convite, viu? Obrigada, E Andressa. eu quero fazer outras lives e convidar você também, Uhum, tá bom? obrigada. Você é formanda nossa lá do FB, né? Tive contato com você já no finalzinho Finalzinho. e acompanho a sua vida aí, fazendo as aulas online, né? No próprio. Ó, o Sim.